Ninguém mexe com pessoas que respondem assim. Não porque falam mais alto. Não porque dominam o ambiente. Mas porque sabem algo que a maioria nunca aprende. Existe uma regra silenciosa do comportamento humano que quase ninguém comenta. Quem controla o ritmo da conversa controla o poder dentro dela. E a pessoa mais barulhenta quase sempre é a mais fraca. Pense naquela pessoa que vive te interrompendo. Fala por cima de você. Provoca. Aperta seus botões até você reagir. Ela vence discussões não por estar certa, mas por arrastar todo mundo para o caos. Agora imagine fazer o oposto. Você não eleva o tom. Não se explica demais. Não defende sua dignidade como se estivesse em julgamento. Você diz uma única frase. E, de repente, algo desconfortável acontece para ela. Ela perde o ritmo. Perde o controle emocional. Fica sem palavras. Neste vídeo, vou te mostrar 5 respostas controladas que silenciam qualquer pessoa. Sem insultar. Sem agressividade. Sem perder sua classe. Funcionam com chefes. Com familiares manipuladores. Com colegas arrogantes. E principalmente com quem se alimenta da sua reação. Mas escute com atenção. A resposta número 3 não apenas encerra discussões. Ela reprograma a forma como as pessoas te tratam. E no final, vou revelar o verdadeiro motivo pelo qual essas frases funcionam. Uma regra psicológica que, quando você entende, muda para sempre a maneira como as pessoas se aproximam de você. A maioria nunca percebe isso. Eles acham que o objetivo é vencer a discussão. Então lutam pela última palavra. Explicam demais. Levantam a voz. Performam. Mas a outra pessoa não quer entender. Ela quer dominar. É por isso que o caos funciona. É por isso que a pessoa mais barulhenta muitas vezes vence. Temporariamente. O estoicismo revelou isso há séculos. Epicteto alertava que, no momento em que você reage automaticamente, entrega a outra pessoa o volante da sua mente. Marco Aurélio descrevia a força interior como uma rocha. As ondas batem, mas ela não se move. Sêneca dizia que a raiva é uma loucura temporária, e a loucura sempre se arrepende do que diz. Por isso não são respostas atravessadas. São limites verbais. Ditados com calma. Entregues com precisão. Criados para expor o desrespeito sem lutar contra ele. Uma regra importante antes de começarmos. Essas frases só funcionam se o tom combinar com o controle. Raiva transforma em sarcasmo. Medo transforma em permissão. A calma é a arma. Resposta número 1. Eu não preciso levantar a voz para estar certo. Algumas pessoas são viciadas em volume. Interrompam. Falam por cima. Inundam a conversa para que você nem consiga pensar. Elas esperam submissão ou explosão. Essa frase recusa os dois. Imagine uma reunião onde alguém não para de te cortar. Ou uma discussão familiar que vira gritaria. Você pausa. Relaxa a postura. Olha com calma. Eu não preciso levantar a voz para estar certo. Essa frase cria uma comparação inevitável. Todos percebem. Barulho versus controle. Se a pessoa continua gritando depois disso, ela encolhe. Porque agora a verdade está escancarada. Volume não é confiança. É insegurança usando armadura. Resposta número 2. A forma como você fala diz mais sobre você do que sobre mim. Algumas pessoas não atacam ideias. Atacam a dignidade. Sarcasmo. Deboche. Humilhações disfarçadas de brincadeira. Essa frase é um espelho. Você não ofende. Não se defende. Você se recusa a absorver o que não é seu. Diga com calma. Como um diagnóstico, não como uma briga. E o insulto perde oxigênio. Porque insultos só funcionam quando alguém os aceita.
Marco Aurélio dizia que a melhor vingança é não se tornar igual a quem te feriu. Isso é isso, em forma de frase. Antes de continuar, pause. Escolha uma dessas duas primeiras respostas. Imagine a próxima situação em que vai usá-la. Veja sua calma. Ouça sua voz firme. É assim que o controle vira instinto. Resposta número 3. Essa é a que os manipuladores odeiam. Podemos conversar quando houver respeito. Algumas conversas não são conversas. São armadilhas, interrupções, distorções. Escalada emotional. Eles provocam até você reagir, e depois te culpam pela reação. A maioria fica porque acha que sair é perder. Manipuladores dependem desse medo. Essa frase quebra o ciclo na hora. Não como pedido, não como reclamação, mas como condição. Podemos conversar quando houver respeito. Observe o que acontece. O tema some. O eixo muda. A pergunta passa a ser: essa pessoa consegue manter um padrão mínimo, ou não? Se ela continua sendo desrespeitosa, todos veem. Se ela se acalma, você definiu o jogo. Em qualquer cenário, você não lutou. Você decidiu. É por isso que manipuladores odeiam essa frase. Eles não conseguem escalar sem se expor. Resposta número 4. Eu não vou continuar essa conversa. Existe um momento em que fica claro. Ela não está ouvindo. Está se alimentando da sua atenção, da sua energia, da sua reação. A maioria ignora esse momento porque quer fechamento. Mas você não obtém fechamento de quem se alimenta do conflito. Essa frase é uma saída limpa. Sem drama. Sem explicação. Sem pedir permissão. Eu não vou continuar essa conversa. E você se retira. Sêneca chamava isso de a maior forma de poder. Poder sobre si mesmo. Sair não é fraqueza. É liderança sobre a própria atenção. Resposta número 5. Essa é a sua visão. Eu respeito, mas não compartilho. Nem todo conflito é hostil. Às vezes é pressão, insistência, alguém tentando sobrescrever suas escolhas. Essa frase sustenta posição sem guerra. Ela diz: eu ouvi você. Não estou atacando. E não vou ceder. Não há onde atacar, porque você não insultou a opinião. Apenas se recusou a adotá-la. Isso é independência emocional. E independência emocional incomoda, porque não pode ser controlada. Agora vem a parte que quase nenhum vídeo revela. O verdadeiro poder dessas respostas não está nas palavras. Está no que elas sinalizam. Elas sinalizam que suas emoções não são negociáveis. Sua atenção não é gratuita. Seu mundo interior não é acessível pela pressão. E quando as pessoas percebem isso, elas começam a medir as palavras perto de você. Chegam com mais cuidado. Testemunhos. Não porque você ficou agressivo, mas porque ficou mais difícil de mover. Esse é o segredo. A pessoa mais calma na sala, silenciosamente, assume o controle. E é por isso que ninguém mexe com ela. Agora me diga, qual dessas 5 você vai usar primeiro? E com quem? Eu leio os comentários.